Quase que semanalmente surge um novo artigo em revista ou jornal, dando nova informação sobre este ou aquele alimento. Sem falar das redes sociais. Vem um aqui elogiando um alimento enquanto o outro ali o critica. Difícil é ter um norte, ter a certeza de que aquilo que estamos ingerindo faz realmente bem. Provavelmente por alguns erros de informação, principalmente de alguma mídia informativa errada, ou receita de vizinho, né? E sem conhecimento, na verdade, um conhecimento leigo a respeito do assunto. Então, por exemplo, às vezes sai alguma informação na mídia de que óleo de coco emagrece, mas a pessoa não vai mudar nada no hábito alimentar dela e só vai inserir o óleo de coco e vai achar que isso ali vai trazer quilos a menos. Então, normalmente é aí que vem o problema. Por isso que é importante se informar com fontes científicas e reais a respeito do que realmente emagrece. Não conseguiremos falar sobre todo o infinito universo de alimentos, mas a partir de agora, a nutricionista Nádia Venturi passa algumas dicas preciosas. Primeira dica: ao ingerir uma fruta, acompanhe com castanhas, nozes, amêndoas ou qualquer outra oleaginosa. A fruta é sempre uma ótima opção de lanche, mas ela contém frutose, que é um açúcar próprio dela e que, dependendo da fruta, pode ser um índice glicêmico um pouco mais alto, pode elevar a taxa de açúcar no sangue muito rápido. Então, se a gente inserir junto com a fruta uma fonte de oleaginosa, que vai ser fonte de vitaminas, de minerais e principalmente de uma gordura, a gente vai conseguir controlar a liberação desse açúcar e não provocar um pico de glicemia no sangue naquela refeição. Agora, tem que ter aquele cuidado com relação às oleaginosas em excesso. Exatamente. Muita gente tem a crença de que o excesso de oleaginosas é um problema porque envolve calorias. E, de fato, contém um valor calórico um pouco mais alto, mas não é esse o problema. O cuidado com o excesso, em especial na questão das oleaginosas, são os micronutrientes presentes nela. Por exemplo, o selênio. A falta do selênio é um problema para a saúde, mas o excesso dele também é um problema muito sério. E 2 castanhas por dia do Pará, por exemplo, já fornecem toda a nossa necessidade de selênio de um dia. Então, daí a orientação de muitas nutricionistas, por exemplo, de consumir no máximo 2 castanhas do Pará por dia. E se combinar castanha com nozes, com avelã? O valor nutricional delas vai mudar um pouco, tá? Nem todas são fontes tão altas assim de selênio. Eu prefiro que a pessoa combine, ao invés de ela exagerar na dose só de uma oleaginosa, por exemplo, tá? E é adequado, porque daí a gente consegue uma concentração de nutrientes um pouco maior. Vitamina E, zinco, selênio, tá? O que pode acarretar o excesso de selênio? A gente pode ter, por exemplo, queda de cabelo, tanto pela falta quanto pelo excesso de selênio, pode ter unha fraca, pode alterar o funcionamento da tireoide. Você já deve ter escutado que o abacate é muito calórico, que engorda. Elimine a imagem ruim desse alimento e inclua-o na sua rotina alimentar. Se eu fosse recomendar uma fruta para ser consumida à noite, e muitas vezes nos cardápios que eu elaboro é isso que eu faço, eu coloco o abacate como sugestão, tá? Muita gente acha que é um problema por conta do valor calórico dele. E, de fato, a ideia é consumir uma porção menor de abacate, não é para consumir um abacate inteiro à noite, né? Mas ele é fonte de um nutriente importantíssimo que é o beta-citosterol, que ajuda a reduzir o cortisol, que é o hormônio do estresse à noite. Então ele vai melhorar o sono, ele vai garantir a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono, que faz com que a gente relaxe, descanse. Ele vai promover uma liberação de açúcar mais lenta, já que ele, junto com a frutose, já tem uma fonte natural de gordura, sem contar que é uma das poucas fontes na nossa alimentação de vitamina D. E o Brasil está numa pandemia de deficiência de vitamina D. E o abacate é uma excelente fonte de vitamina D. E já que o assunto são as frutas, será que comê-las à noite é uma boa pedida? Então, de uma maneira geral, pode, tá? Não há restrições para fruta à noite, mas isso depende muito da dieta, de que tipo de fruta a gente está falando e da quantidade de fruta que vai ser consumida. Então, eu não recomendo excesso de fruta à noite. Tá? Algumas pessoas substituem o jantar, por exemplo, apenas por frutas. Eu não acho isso viável, vai ficar uma refeição nutricionalmente não balanceada. Ela vai ter um índice de frutose, ou seja, de um açúcar simples muito alto, e vai ser uma refeição, por exemplo, que não vai ter muita proteína, que é o que eu indico para ser consumido preferencialmente à noite. O ovo é campeão em polêmicas, quase sempre retorna à cena em revistas e jornais. Mas afinal,
Esse alimento é mocinho ou vilão? Então, isso é uma eterna dúvida, né? Já estampou muitas capas de revistas, já tiveram muitas matérias considerando ele vilão. Eu, particularmente, considero ele o mocinho da história, tá? Inclusive, aconselho que as pessoas todos os dias consumam pelo menos um ovo com a gema, tá? A clara, todo mundo já conhece os benefícios, por exemplo, os praticantes de exercício físico, ela é fundamental, é uma ótima fonte de proteína, uma proteína magra, mas a dúvida da maioria é quanto à gema, né? E aí, como a gente falou antes do abacate, o ovo é uma ótima fonte de vitamina D. E além disso, ele é fonte de colina e inositol, que são duas vitaminas do complexo B importantíssimas para o funcionamento cerebral. E uma gema de ovo já é comprovado ao dia que não vai afetar os níveis de colesterol. Pode ser consumido. E quando bate aquela fominha no meio da tarde, qual a sua opção de lanche? Barra de cereal ou barra de proteína? Cuidado nas duas, tanto na de cereal quanto na de proteína. Para quem eu tenho chance de orientar, eu gosto de informar sobre a tabela nutricional e a composição nutricional, os ingredientes que vão nessas barras de cereais de proteínas. Então, por exemplo, nas barras de cereais, muitas barras de cereais são riquíssimas em açúcar. Já peguei algumas barras de cereais que tem creme de leite na composição e são barras, inclusive, que tem um aspecto muito bonito, que tem passas, castanhas dentro, mas se a gente vai ler os ingredientes, contém creme de leite, tá? Então, açúcar. E normalmente os cereais se tratam apenas de flocos de milho e flocos de arroz. E quando a barra não tem chocolate. Então, acho que é importante olhar que tipo de ingrediente tem dentro dessa barra de cereal. Que cereais são esses? Qual é a fonte de açúcar? Se a gente está falando de mel, de um açúcar demerara, um açúcar mascavo ou de açúcar simples. E principalmente que ela não contenha chocolate, porque normalmente é uma gordura hidrogenada. Muito se fala dos pães. Sabe-se por todas as informações passadas constantemente na mídia que o pão integral é a melhor opção. Ok, mas atente-se às instruções nutricionais dele. Pensando na saúde e no valor nutricional, com certeza eu indico o pão integral, porque ele vai ter mais nutrientes, mais fibras do que o pão branco. Mas é importante prestar atenção também no rótulo do pão integral, pelo seguinte motivo: tem muitos pães integrais que 70% da composição representam farinha branca, então na verdade de integral não tem uma quantidade muito expressiva, principalmente de fibras, e que principalmente levam na composição creme de leite, nata e gordura hidrogenada, que é a tal da gordura trans, que é a mais prejudicial para a saúde, na verdade. E se a dúvida é café da manhã, a nutricionista Nádia passa algumas sugestões saudáveis. Bom, pensando num café da manhã nutricionalmente balanceado, eu acho que esse café da manhã deveria ter todos os dias. Primeiro, uma fonte de frutas, porque é uma maneira de desintoxicar e já iniciar a refeição com fibras, vitaminas e minerais. Seria interessante que esse café da manhã tivesse um carboidrato, porque é o que vai promover energia para o resto do nosso dia. Esse carboidrato poderia ser aveia, por exemplo, amassado com uma banana, aí a gente já tem a fruta e o carboidrato. Pode ser uma fatia de pão, pode ser algum biscoito integral, mas desde que se olha a composição para ter certeza que é um carboidrato bom. A gente pode usar tapioca no café da manhã, que é novidade para muita gente, mas é um carboidrato interessante. Pode ser usado outros tipos de cereais, como granola, como sucrilhos integrais. E o ideal também é que esse café da manhã associe alguma proteína magra. Então pode ser um queijo branco, pode ser um leite magro e sem lactose, por exemplo. A gente pode colocar quinoa em flocos, que é uma ótima fonte de proteína vegetal. Então, uma fonte de fruta, uma fonte de carboidrato, se possível com fibra, e uma fonte de proteína magra. Assim a gente complementa um café da manhã ideal. A reeducação alimentar, o estilo de vida consciente é que darão um resultado na balança. A partir daí, atingir seus objetivos e metas fica muito mais fácil. Bom, para aquelas que procuram o emagrecimento, a regra básica ainda no emagrecimento é: eu preciso ingerir menos calorias do que eu gasto num dia. Então, não adianta somente a gente trocar a qualidade do alimento, que eu acho fundamental, mas a gente ainda precisa ir de uma regra básica de ingerir menos calorias do que eu gasto num dia. Senão, não vai acontecer o déficit energético negativo e a pessoa não vai conseguir reduzir peso. Ela pode não engordar com aquela alimentação, mas ela não vai conseguir reduzir o peso na balança. E com aquela distribuição de calorias que ficou, que seja de uma qualidade boa, de castanhas, de frutas, de cereais integrais. E a pessoa que quer manter o peso, ela já pode se permitir comer um pouquinho mais, porque daí a ideia seria, pensando nesse balanço energético, ela vai ingerir a mesma quantidade de calorias que ela vai gastar no dia. E assim ela vai conseguir manter o peso. Mas eu acho que a maior dica, pensando na saúde, é melhorar a qualidade do que a gente coloca no prato e na mesa em casa.